dia, meu nome é Thiago Rocha, criador do canal, e hoje nós seguiremos com a análise do livro sobre a brevidade da vida, que é dividido em dois textos, sobre a brevidade da vida em si e sobre a firmeza do sábio. A análise sobre a brevidade da vida eu já fiz no canal, então agora a gente vai fazer a análise sobre a firmeza do sábio. Fiquem com o vídeo. Sobre a firmeza do sábio também há uma carta, igual sobre a brevidade da vida, só que muda o seu destinatário. Antes era Paulino e agora é Sereno. Provavelmente um outro amigo de Sêneca. Esse daí eu não tive pouco tempo desse caso. Porém, não é muito importante para o livro em si, ou para o texto, né? Melhor a gente falar sobre texto, porque é mais interessante, dá para você ter uma dinâmica maior, esse seria o termo correto, acredito eu. Sobre a firmeza do sábio, já é como se fosse o ideal estoico de um sábio. O estoicismo, para quem não sabe, seria uma corrente filosófica que prega que você tem que focar no que você pode controlar e não gastar a sua energia no que você não pode controlar. No caso daqui, a principal crítica é você não poder controlar Não crítica, né? O principal ponto é você não conseguir controlar o pensamento sobre você dos outros, mas você pode controlar o pensamento sobre você mesmo, de você mesmo. Como eu posso dizer assim? Você se vê de uma maneira, mas uma outra pessoa te vê de uma maneira talvez diferente do que você se vê. Você não precisa mudar a maneira daquela pessoa te ver, mas você se vê da maneira que você é. É mais ou menos isso daí, entendeu? Ele começa já dizendo que o sábio ele não se indigna com a injúria e com a contumélia. Eu vou deixar os dois termos por aqui, ou não, mas provavelmente eu vou deixar os termos do que é injúria e do que é a contumélia. A injúria seria um insulto, a contumélia é mais ou menos um insulto de baixo nível. A injúria ela é penalizada juridicamente, a contumélia não. É mais ou menos isso. Seria um termo mais específico, né? É meio específico isso, mas para um texto que é em latim você já devia imaginar que devia ver umas palavras mais complicadas, porque o negócio é traduzido do latim, e do latim vem essas palavras tudo que a gente tem em português, francês não, português, mas espanhol também, essas línguas principalmente, que a gente vê a América Latina, seria a América que fala a língua latina, né? Latino-americano, entendeu? E a América anglo-saxã, que fala mais o inglês, que deriva também de algumas línguas anglo-saxônicas ali pelo lado dos países nórdicos, os países do norte, ali para cima, bem lá pro lado da Europa, pertinho da Rússia. Que seriam os vikings que já invadiram os povos eslavos, e os vikings que já invadiram a Grã-Bretanha, alguns séculos, milênios atrás, e formaram ali uma sociedade e acabaram se diferindo das outras. Espero que tenham entendido, mais ou menos isso. A injúria seria você ignorar a injúria, que seria a coisa correta a se fazer. Porque se você é insultado por uma pessoa no sábio estoico, ele não veria aquela pessoa como alguém completamente diferente das outras, por exemplo. Ela seria a mesma coisa que uma criança. Uma criança te desrespeita, você não considera como se uma pessoa superior te desrespeitasse, por exemplo. Superior eu digo no termo da hierarquia de poder, que seria mais certo nesse caso. Mesmo que você se importe mais com aquela pessoa do que com uma criança, já que a criança ela vai crescer e ela vai aprender. Já a pessoa que está no alto escalão de poder, ela tende a não aprender, mas você pode ser prejudicado pelas falas dela. Seria mais ou menos essa questão. Mesmo que você, um sábio estoico, não deveria reagir nenhuma das duas, já que você não deveria se importar com essas coisas, porque a sua perspicácia da vida deveria ser como algo que você às vezes não consegue controlar tudo. Por exemplo, a gente pode controlar mais ou menos o nosso país aqui dentro, mas a gente não controla os nossos vizinhos, a não ser que sejam todos estados satélites. Não seria tão ruim assim, não, brincadeira, gente. Mas a gente controla muito, nós controlamos nosso país pelo voto. Nós votamos no nosso candidato, o candidato
faz o que ele quiser lá. Infelizmente a gente não tem muito controle, a gente pode protestar, nós temos os meios para isso, mas nós não temos o controle total ainda assim. Então você imagine nos vizinhos, né? Nossos vizinhos que são... Aqui nós temos vizinhos pacíficos, mas no caso mais atual da Rússia, a Ucrânia não teria como controlar a Rússia, mesmo que a Rússia controlasse em parte a Ucrânia, eles não tinham muito o que fazer sobre isso. É uma questão muito complicada. Nesse caso, o sábio não deveria se importar com a injúria, principalmente não vir. Então seria mais ou menos isso que ele queria dizer a primeiro momento. Ignorá-la talvez não seria o correto, seria o correto. Você perdoá-la, na sua mente é mais interessante, mesmo que você ignorá-la, torna um efeito mais na outra pessoa do que a você mesmo, já que se você ignora, você praticamente não dá a resposta a outra pessoa, ela já te insulta pensando que você vai reagir, se você não reage, aquela pessoa vai ficar meio perdida às vezes, certo? Ela não vai ter o raciocínio tão direto, como se você respondesse ali na lata, entendeu? Além de que, outro termo que Sêneca usa sobre a injúria é que ela não é feita de maneira justa, né? Tanto a injúria quanto a contumélia não são feitas de maneira justa, já que você não é motivo para alguém ir lá e te insultar do nada assim, né? Você às vezes fez alguma coisa, mas não há motivos para você ser insultado. Você deveria continuar sendo respeitado. Então ela é deliberadamente feita de maneira injusta. Ela traz consequências para outra pessoa mais do que para você. Você pode processá-la na justiça, por exemplo. Há uma lei do Brasil sobre isso. Mas você ainda tira um pouco de desprestígio dentro da própria sociedade, dependendo das pessoas. Já que a maioria não é sábia. Concordemos aqui do que a democracia prega que a maioria deve ser sábia e que conta o maior dia de votos. Se a maioria é sábia, então nós teremos um governo melhor. Não é o caso, a maioria não é sábia, por isso que, na maioria das vezes, o próprio Platão já criticou muito a democracia, até por isso eu acredito que seja um dos motivos que ele foi morto no final. Então, nós vemos isso desde sempre, desde a Grécia Antiga até seguindo nos dias de hoje, que é um livro até que bem atual, sinceramente é um livro muito atual sobre a brevidade da vida. O livro, os dois textos também, mas aqui nós estamos falando do livro como completo. Nesse caso, eu diria que nós temos uma visão de que... Algumas pessoas têm a visão de que tem que reagir diretamente a tudo, né? Nós temos que reagir com as palavras que as pessoas falam, nós temos que reagir às ações das pessoas, mas nem sempre nós precisaremos reagir diretamente, né? Às vezes nós queremos agir ali, na hora. Talvez um insulto é falado, a gente já quer ir lá e nos fazer um escândalo por causa daquilo. O Sêneca já disse para você se acalmar, você não fazer nada. Simplesmente ignora que aquilo passa, né? A raiva, ela te desencadeia várias reações do seu corpo, que se você fizer aquilo ali agora, talvez você tenha um prazer imediato, mas no longo prazo, talvez você não seja tão interessante, você não vai se mostrar como uma pessoa menos controlada e você já não vai ser mais tão bem visto quanto antes, por exemplo. O homem sábio, como citado por Sêneca, falando muito do autor, né? É bom, é o livro dele, então. Ele já diz que se um homem te insulta um sábio, que já foi tirado dele a sua pátria, porque talvez ele tenha sido invadido, já foi tirado, ele já foi levado ao governante, já foi ameaçado de morte, seus bens já foram confiscados, uma injúria simplesmente não faz a menor diferença para ele, porque ele já viu tantas coisas e superou-as, porque esse simples ato de ser insultado o faria diferenciar seria algo tão grave, não é mesmo? Essa é a reflexão principal de Sêneca no livro sobre a brevidade da vida, no texto sobre a firmeza do sábio. Tá falando muito isso aqui, eu acho que eu podia ter resumido só a firmeza do sábio, mas enfim. Com isso eu encerro o vídeo. Eu agradeço a vocês que assistiram os 2 últimos vídeos, foram muito bem engajados, ainda mais para o canal que está começando. Eu simplesmente só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado. O cenário mudou um pouquinho, tá? A parede um pouco branca é o caramba, tá branca pra caramba.
Ficou bem melhor do que aquele azulejo lá. Eu acho que não seria tão legal regravar o vídeo. Aqui atrás tá uma bagunça. Ainda bem que vocês não estão vendo, eu sou esperto, por isso que eu gravei aqui. Eu acho que não é uma questão de ser esperto, é uma questão de não ser tão burro, mas enfim. Eu agradeço, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Tô começando a ficar profissional aqui, entendeu? O negócio tá começando a andar. Tchau pra vocês, até a próxima. Aliás, o próximo vídeo vai ser sobre o Príncipe de Nicolau Maquiavel. Eu esqueci de falar sobre o livro que eu falaria essa semana, mas dessa vez eu já falo. O próximo vai ser sobre o Príncipe. Pesquisa aí no Google. Até a próxima. Agradeço. Tchau, tchau para vocês.